A paz do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo André Carvalho, do Ministério, canal YouTube, Ministério Bispo André Carvalho. Eu vim nesta manhã, quase tarde, lhe saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Muitos olham o livro de Apocalipse, leem o livro de Apocalipse e veem como se fosse um verdadeiro filme de terror. O Apocalipse ele é um livro de promessa, um livro de bênção, um livro de vitória para o povo de Deus. Ele é um livro de juízo e de condenação para aqueles que não querem servir a Jesus. Mas para nós, Igreja do Senhor, ele é um livro festivo, um livro de glória, um livro em que nós receberemos do próprio Deus as recompensas divinas. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus, que se encontra em Apocalipse 21, versículo 1, que diz assim: Novo céu e nova terra. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe mais. Pastor André, por que o mar já não existe mais? A maior parte do planeta Terra ele é composto por água. E são os mares que dividem a Terra e dividem todos os continentes. Essa divisão não haverá mais. Seremos uma só cidade, um só povo, uma só nação, com um só líder. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Versículo 2. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descer do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma grande voz procedente do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ele morará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. Nós não vamos ter o Biden, nós não vamos ter o Bolsonaro, nós não vamos ter qualquer outro presidente. Nós não vamos ter partidos, não vamos ter senadores, vereadores, deputados, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, sendo Deus, governará o seu povo. E a Bíblia diz que Ele estará no meio de nós. Assim se cumprindo a oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu. Assim como Deus governa o céu, e anjos, arcanjos, querubins e serafins estão à sua volta, louvando e bendizendo o nome dEle, nós, a Igreja de Cristo, que foi arrebatada, e que após 1000 anos desceremos novamente dentro da cidade santa da Nova Jerusalém, para morar nesta terra, moraremos com o Senhor. Louvaremos, bendiremos o nome daquele que é eterno. Vamos continuar. Versículo 4. Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos, e não haverá morte, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor, porque as primeiras coisas já passaram. Não haverá morte, não haverá mais essa separação, a perda de pessoas, não haverá clamor, não haverá dor, não haverá dívidas, não haverá fome, não haverá miséria, não haverá enfermidade, porque nós estaremos triunfantes com aquele que venceu o mundo, com aquele que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos continuar. E disse: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem sede, venha a mim, e eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Hoje em dia nós vemos aí as igrejas fazendo desafios, votos, falando sobre falsa prosperidade, sobre carro, sobre mansão, sobre Deus tem que te dar, você tem que ter, e muitos acham que se você não tiver ou estiver passando muito é porque você está em pecado, porque você tem que exigir.
Não. O Evangelho de Jesus Cristo é gratuito. A misericórdia de Jesus Cristo foi gratuita. Ninguém pagou a Jesus para ir para a cruz. Ninguém pagou a Jesus para ressuscitar. Ninguém pagou aos apóstolos para pregoar a palavra de Deus e distribuir até que ela chegasse até nós. Esse evangelho que está sendo pregado na igreja, nas igrejas de hoje em dia, é o evangelho da nova era. É o evangelho da troca. Eu te dou, você me dá, porque se você não me dá, você também não recebe. Não é assim que funciona. O evangelho de Jesus Cristo é: de graça recebeste, de graça dai. A salvação é gratuita. É pela fé. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Vamos continuar. E diz assim: aquele que vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. E deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Jesus, ao ir para a cruz e dar o brado da cruz e falar: está consumado, ele deu a mim, deu a você o poder de nós sermos chamados filhos de Deus. Confesse a Jesus nesta hora. Receba Jesus no seu coração. Volte-se para ele, abandone o erro, abandone o pecado, abandone tudo aquilo que impede de você alcançar a perfeita salvação, porque só nele há a salvação. E acredite, você dando esse passo, você ganhará salvação e vida eterna. Vamos continuar, está ficando gostoso. Versículo 9. A nova Jerusalém. Então veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças com as últimas pragas e falou comigo dizendo: eis aqui te mostrarei a noiva e a esposa do Cordeiro. E em espírito me levou a um alto monte, a grande cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer morar onde? Você quer morar numa mansão nessa terra? Você quer ter um helicóptero na sua laje, na sua casa? Você quer ter um barco, um iate? Eu não estou pregando que você não tem que ter essas coisas, não. Se você tiver condição de ter, tenha. Mas saiba que nada disso se compara à glória, àquilo que Deus tem preparado para nós. Vamos continuar falando sobre Nova Jerusalém? A cidade não tem necessidade de sol e nem de lua para que brilhem, porque a glória de Deus iluminará e o Cordeiro, Jesus, será a sua lâmpada. As nações que estiverem sido salvas andarão na sua luz. Os reis da terra trarão a sua glória e a honrarão. Suas portas jamais serão fechadas de dia e não haverá noite. Louvado e engrandecido seja Deus. Ainda diz assim no capítulo 22, versículo 1. Depois me mostrou um rio limpo, de água viva, resplandecente como um cristal, que saía do trono de Deus. Aleluia. Rio limpo, sem poluição, sem destruição humana, sem governo humano, sem dor, sem lágrimas. Mas isso é para os salvos. Se você é salvo em Jesus Cristo, diga um amém bem forte e saiba que Ele está com você. Você deve estar falando assim: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não. Há 2 povos na terra: o joio e o trigo. Os servos de Deus e aqueles que estão servindo a este mundo. Os que amam a obra de Deus e se dedicam à obra de Deus e aqueles que estão com espírito de engano, usando muitas das vezes até mesmo os púlpitos para enganar a muitos.
Essa mesma palavra que fala de bênção, essa mesma palavra que fala de vitória, ela também nos diz assim. Mas, versículo 8, 21. Aos covardes e incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no largo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Versículo 27 do capítulo 21 diz: E não entrará nela coisa imunda, ou quem faz abominação, e não entrará nela mentiroso, senão os que já têm o nome escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Quer mais? A gente tem mais, quer? Então vamos lá. Louvado seja Deus. Capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os feiticeiros, os fornicários, os homicidas, os idólatras, os cães. Cães são aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Dizem ser judeus e não são. Os que usam de engano e de mentira e estão fazendo a obra do Senhor. E todo aquele que pratica a mentira. E isso não se resume somente aos falsos evangélicos. Isso se resume a todos aqueles que não adoram a Deus em espírito e em verdade, independente de religião, cor, raça, idioma, tribo e de envergadura religiosa. Só há dois caminhos. O caminho estreito, Jesus Cristo. O caminho largo, esse mundo. Os prazeres desse mundo. Decida hoje qual o caminho você quer escolher. Não existe o caminho do meio. Ou sim, ou não. O caminho do meio só te leva também à desgraça. Porque você aparentemente deixa de aproveitar tudo que o mundo te dá e está indo para o inferno. Porque Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é ciumento. E ele quer você. A palavra de Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. Ainda diz: ninguém poderá adorar dois senhores, porque vai desagradar um e agradar a outro. Não existe o caminho do meio. Ou você é da direita ou você é da esquerda. Ou você é aquele que vai entrar no paraíso, ou você é aquele que vai parecer no largo de enxofre. Eu convido a você a escolher a vida, como diz Moisés. Eis que ponho diante de vós dois caminhos, vida e morte. Escolhe, pois, a vida para que vivais. Eu não tenho o poder de dizer a você: escolhe isso aqui, porque a escolha é sua, porque o problema é seu. Porque se você for para o céu, louvado seja Deus. E se você for para o inferno, paciência, foi a sua escolha. Mas uma coisa eu posso dizer: seja sábio. Aproveite o tempo que você tem. Porque quando essa vida acabar, acabou todas as possibilidades e todas as chances. Há algo maravilhoso esperando aqueles que confessam a Deus na vida eterna. E há algo tenebroso esperando aqueles que não querem confessar a Deus. Eu sou o Bispo André Carvalho. Graça e paz.